No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal é essencial para não continuar tendo resultado medíocre. E assim, já era um conteúdo que eu estava querendo trazer pro canal, né? E aí então eu resolvi gravar esse vídeo e vai ser postado mais adiante no canal. Bom, então sem mais delongas, desenvolvimento pessoal é necessário para sair da bolha da ignorância ou, né, para não continuar tendo resultados medíocres, vamos dizer assim. E As pessoas não têm ideia de como. aí, vamos ver. As pessoas não têm. Tá. Não têm ideia de como o jogo da vida pode mudar em menos de um ano. As pessoas fazem projeção para 5 anos, para 10 anos, mas esquece que se ela verdadeiramente se dedicar e se comprometer, o jogo dela muda em menos de um ano. E o que é importantíssimo para isso? Ambiência. Você quer mudar qualquer resultado na sua vida, mude os ambientes que você frequenta. Você vai ver que no dia 31 de dezembro as pessoas fazem as promessas de ano novo e não conseguem alcançar essas promessas de ano novo, porque elas pegam essas promessas e colocam em ambientes de baixo nível, em ambientes que não vão ajudar elas a chegar a esse resultado. Então a promessa de emagrecer, ela continua convivendo com as pessoas que não praticam atividade física, com pessoas que não fazem dieta, ela não vai conseguir emagrecer. Se ela começa a conviver com pessoas que vão para academia, que fazem dieta, que cuidam do corpo, logo de tanto ela tá junto com essas pessoas, a força do ambiente vai fazer ela mudar os pensamentos. Se ela muda pensamento, ela muda resultado. A mesma coisa que a tua vida financeira. Se você está convivendo com pessoas medíocres é o quê? Pessoas medíocres é o que faz que a média faz. O que a média faz? Trabalha das 8 às 6, à noite descansa, fim de semana dorme, come churrasco, cerveja fim de semana, a média é essa. Se ela continua convivendo com pessoas medíocres, ela vai continuar tendo os mesmos resultados que ela tinha. Agora, se eu pego a minha meta e falo assim, não, pera aí, eu vou colar do lado desse cara aqui, que esse cara é focado em fazer resultado financeiro gigantesco, ele vai colocar eu na pressão, eu vou estar do lado desse cara, em um ano eu mudo meu resultado. Ambiência muda resultado. Motivação não é nada perto da força da ambiência. Se você está num meio. Se você está num meio que só fala em desgraça, você é contaminado por esse meio. Se você está num meio que você só ouve que você tem que depender do Estado, que você tem que depender do governo, que o Estado tem que fazer tudo, que a vida é injusta, você vai ser contaminado por essa forma de pensar. Agora, se você está num meio onde você ouve pessoas que são mais ambiciosas, que querem crescer, que assumem riscos, que têm ideias, que têm sonhos, que pensam grande, que querem sair da manada, do sisteminha, do modelo do sistema. Qual é o modelo do sistema? Você estudar 12 anos numa escola, 4 anos na faculdade, arrumar um emprego, passar 40 anos lá e viver do INSS. Esse é o sistema. Não tem nenhum problema. É digno essa vida que a pessoa vive. Só que tem gente que não se encaixa, meu irmão. Olha, tem gente que não se encaixa nesse esquema e ele acha que o problema é ele. E eu digo pra você, não é ele o problema. Porque nem todo mundo vai se encaixar. É aquela história, né? Competição quem sobe em árvore. Um macaco e um peixe. O macaco vai ganhar, pô. O peixe nunca vai ganhar do macaco. Então eu não me encaixei no esquema. Você entende? Então, assim, vendas e empreendedorismo foi a minha saída. Só que isso não ensina na escola, cara. Isso não ensina na faculdade. Então assim, né, como você percebeu ali no vídeo, né, o que em relação à questão de ambiência, né,
Tava me lembrando aqui da questão também da vibração de nível de consciência, que é o que, para você entender melhor, né, aqui, os níveis de consciência. É o animalesco, o padrão de massa e assim por diante. Que acontece? Muitas das vezes, né, a pessoa ela continua tendo os mesmos resultados não porque ela quer continuar tendo os mesmos resultados, mas por causa da ambiência. E assim, em relação a essa questão do desenvolvimento pessoal, né, que acontece? Aqui tem a questão das 7 áreas da vida, a carreira profissional, a questão da mentalidade, o estudo da mente humana, essa questão de paradigmas, programação mental, crenças limitantes, o padrão. Você foi programado para ter os resultados que tem hoje de acordo com as verdades que você acredita, os estados da consciência humana, que eu acabei de falar, a mente analítica. O que é a mente analítica? A mente analítica nada mais é do que essa barreira aqui, que fica entre a mente consciente e a mente subconsciente, ou seja, em relação à programação mental de cada pessoa, ela vai comparar os resultados e as verdades que ela tem na sua mente, e aí ela vai comparar, a mente analítica vai analisar os resultados que ela tem e vai acabar rejeitando a informação. Então, continuando aqui, a questão do comportamento humano, a questão do NA Mind. A maioria das pessoas aprendem somente a trabalhar, mas não aprendem a ganhar dinheiro de verdade. Ganhar dinheiro tem a ver com entender as pessoas. Questão da lei da compensação, que tem a ver em ser o melhor naquilo que se faz, em agregar valor na vida das pessoas. E na vida, ou você influencia ou você é influenciado. E no livro, Quem Pensa Enriquece, tem a parte... Tem a questão do último capítulo, que fala bastante em relação às más influências. Continuando aqui. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive diariamente. A mente humana é como uma esponja, capta e absorve as informações o tempo todo. Tem a questão da mentalidade, de paradigmas, de crenças limitantes, de programação mental, aquela pessoa que pensa pequeno, que vive acomodado, que vive na mesmice, que tem a mentalidade atrasada, que continua agindo da mesma forma que a maioria das pessoas, que segue o efeito manada. O ser humano é uma criatura de hábitos e comportamentos. Como é que você vai progredir, evoluir e se desenvolver na vida tendo resultado medíocre? Com pessoas que estão ancoradas na negatividade e na mediocridade. A questão da ambiência e do ambiente reflete diretamente em relação aos resultados. Insira pessoas na sua vida que estejam alinhadas com o mesmo propósito que o seu. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive diariamente. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. Pessoas imbecis falam sobre a vida de outras pessoas. Pessoas que falam sobre livros, aí insira pessoas que falam de livros, pessoas que agregam, que têm resultados maiores dos que os seus. Que tem conhecimento, autoconhecimento, a questão do desenvolvimento pessoal, maturidade emocional, sucesso são metas.
independência e educação financeira, questão de networking, coaching, palestras, paradigmas, crenças limitantes, estudo da mente humana, programação mental, abundância, riqueza, dinheiro, prosperidade, que é um estilo de vida, alcançar o extraordinário, a excelência, ter um propósito, discernimento, a questão de negócios, economia, não ficar, tentar aprender outros idiomas, conhecer lugares diferentes, viajar para outros países, ter positividade, alto astral, a questão do entusiasmo, magnetismo e a questão da personalidade, que são os 9 tipos de personalidades que são abordados no Enya Mind. Então, assim, eu não vou me estender muito nesse vídeo aqui, mas é só para complementar, né? Então, assim, não adianta querer ficar falando sobre foco, né? Sobre sucesso, né? Sobre as 16 leis do sucesso e principalmente, né, sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, com quem, né, optou em estar com a vida estagnada ou estar na mediocridade. Então isso é óbvio. E só recapitulando, né, que o que foi dito ali no livro, no vídeo, vamos ver. Também tem aqui a questão do sistema medíocre de trabalhar para os outros, né? Então, assim, a questão dos hábitos mentais, né? A questão dos hábitos mentais também é importante, né? E aí só recapitulando aqui a questão, né, da ambiência, né? Você quer mudar qualquer resultado na sua vida, mude os ambientes que você frequenta. Mudar os ambientes de baixo nível, mudar a vibração, o pensamento, né? A questão da vida financeira. Enfim, né? Se a pessoa continuar convivendo com pessoas medíocres, ela vai continuar tendo os mesmos resultados que ela. Então, ambiência muda resultado. Então, é por isso que é importante ter um projeto de vida. Projeto de vida, metas e assim por diante. Eu podia estar abordando muito mais de forma mais aprofundada nessa questão do desenvolvimento pessoal, mas eu estou abordando de uma forma assim, vamos dizer assim, abordando alguns assuntos e enfim, então não vou me estender muito, que se for pegar para falar de desenvolvimento pessoal mesmo, né, aí envolve um estudo mais detalhado. Mas claro que vai muito além, essa questão de desenvolvimento pessoal vai muito mais além do que eu disse nesse vídeo. E enfim, né? Por que é importante por que é importante nessa questão do desenvolvimento pessoal? Para não ficar estagnado na vida, né? E continuar melhorando. Continuar melhorando, ter a questão de buscar o autoconhecimento, também conhecer outras pessoas que estejam alinhadas ao mesmo propósito que o seu, que mais? E, enfim, né, essa questão da mentalidade também é importante estar blindando, né, em relação a essa questão de más influências, né, de gente negativa, de gente tóxica, de gente pessimista e assim sucessivamente, né, e assim por diante. Bom, mas então é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.